Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz? Dando prosseguimento ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos estudando acerca do batismo com o Espírito Santo e os resultados do batismo com o Espírito Santo. E nós já estudamos, já apresentamos que o batismo com o Espírito Santo, ele dá ousadia para o crente testemunhar a serviço da obra do Senhor. O batismo com o Espírito Santo faz com que o crente se ocupe com Deus e com as coisas espirituais. Também apresentamos como resultado do batismo com o Espírito Santo que ele traz uma nova comunhão na oração. E este é o segredo da oração vitoriosa, a pessoa orar cheio do Espírito Santo. Falamos também que o batismo com o Espírito Santo traz compaixão pelas almas, que ele também promove na vida do crente uma santificação e uma gloriosa libertação. Estamos aqui com o nosso pastor Natanael Guinaldi Filho e perguntamos para o pastor: pastor, o senhor teria como nos apresentar um outro resultado, outro propósito do batismo com o Espírito Santo que ele pode produzir no crente? O batismo com o Espírito Santo, ele produz uma vitalidade abundante. Então, a palavra que nos traz a questão da abundância, da plenitude. E podemos citar o que aconteceu com o Senhor Jesus ali na festa dos tabernáculos, quando o Senhor estava sendo acusado pelos filisteus, aliás, pelos fariseus, pelos escribas. O Senhor pôde dizer palavras de muita profundidade em João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A mesma palavra que o Senhor disse para a mulher samaritana: quem beber desta água nunca mais terá sede. Então podemos dizer que quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. São as águas vivas que correrão. É como a mensagem que Deus traz para os corações dos pecadores, uma palavra que limpa, uma palavra também que transborda na vida das pessoas. Então nós podemos dizer, pastor, que essa água viva correrão no seu ventre interior, ela é produzida pelo Espírito Santo, né? Então uma efusão de alegria que o Espírito Santo nos proporciona. E o Senhor Jesus está se referindo aqui a esta vida cheia do Espírito Santo. Então, podemos dizer pela Bíblia que o Espírito Santo ele produz uma vitalidade
abundante. Ele vitaliza as nossas forças, nos proporcionando alegria e alegria abundante. A condição para que isso ocorra, podemos ver bem claramente nesse verso 38 de João 7. Quem crê em mim, e diz mais, como diz a Escritura. Então é muito importante enfatizar essa condição que o Senhor Jesus colocava, né? Que às vezes a pessoa crê em Jesus, mas que Jesus é esse? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Para muitos, Jesus é apenas um profeta. Para outros, ele não é o Filho de Deus. Então existe muita controvérsia com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a Escritura nos diz que o Senhor Jesus era 100% homem, 100% Deus, que ele veio para cumprir como uma missão, e essa missão de Salvador da humanidade. Quando cremos, como diz a Escritura apontam para isso. Tanto o Antigo como o Novo Testamento apontava para isso. Aí sim a pessoa vai ter essa vitalidade espiritual que é produzida pelo Espírito Santo. Água viva correrão do seu ventre. Será que você, prezado ouvinte, tem experimentado essa realidade espiritual? Então, aqui é bem claro, o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado, iria passar pela morte na cruz e depois ele iria mandar o Espírito Santo, como Atos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, que nós estamos inseridos nesse tempo, é que realmente podemos ver rios de água viva correndo na nossa vida espiritual e nos produz essa importante função que é a vitalidade, né? Podemos ver que é uma espécie de vitamina espiritual, é como um alimento para as nossas vidas. Infelizmente, vemos, às vezes, crentes, pastor Miranda, que são fraquinhos, né? A pessoa parece que está sem defesa, como assim no físico. Tem pessoas muito doentinhas. Espiritualmente também pode ocorrer o mesmo. Então, fica aqui essa recomendação desse texto, né, de João 7, 37 a 39, para que você esteja sendo capacitado para vencer os obstáculos que são tão comuns na vida espiritual. Perfeitamente, pastor. Nós percebemos que muitos cristãos, no transcorrer da sua caminhada, da sua jornada espiritual, eles vão se esgotando espiritualmente. Se converteram, aceitaram a Cristo, tiveram um momento diferenciado na sua vida, uma experiência única. Alguns até receberam o batismo com o Espírito Santo, trabalhavam, mas com o passar do tempo vão passando por um processo de esgotamento espiritual, a frieza espiritual vai se instalando. O que nós podemos dizer para pessoas que estão passando por esta situação, que o Espírito Santo ainda está disponível para revigorar a vida dos nossos irmãos, porque nós precisamos constantemente ser vitalizados, revigorados por este Espírito Santo, porque no dia a dia, nos embates, nas lutas, nas aflições que passamos, a gente vamos se esgotando.
mas esta fonte que o Senhor Jesus falou, essa água viva, ainda está fluindo. E o cristão, ele pode então se abastecer, se revigorar. O Espírito Santo está disponível para nos dar então forças para a nossa caminhada. Isso está muito ligado ao testemunho e ao serviço. Perfeitamente. Porque, como diz aí no ditado popular, barriga vazia não trabalha, né? A pessoa precisa se alimentar para poder fisicamente estar forte para realizar o trabalho. E isso é algo que precisamos fazer determinadas horas do dia, nosso café da manhã, o almoço, um lanche à noite. Isso nos dá força. A mesma coisa com relação à parte espiritual. Precisamos ler a palavra, orar, precisamos nos congregar para que realmente tenhamos essa vitalidade abundante que o Senhor, Ele coloca de uma maneira que extrapola, né? Ele diz, rios de água viva correrão. Que palavra linda, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele diz, rios de água viva correrão. Quer dizer, ele coloca até no plural, né? Rios, quer dizer, um rio. Podemos imaginar, por exemplo, o rio, um rio como o Amazonas, que você tem muitas partes que você não, é como se fosse um mar, né? Você não consegue enxergar a outra margem. E essa é uma figura de uma pessoa que está plenamente com a vida abundante com o Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção aqui, pastor, que ele é muito enfático aqui, né? Para receber essa alegria abundante, está sendo comparado aqui como rios de água viva, ela é oferecida, essa vida abundante, para aquele que tem sede. Se alguém tem sede, então a pessoa tem que ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Então, existe uma fonte? Tem, mas a pessoa tem que ter sede. Então, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ele tem que ter desejo. Desejo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero me abastecer desta fonte. Porque se a pessoa não tem desejo, não tem vontade, não está buscando, dificilmente ele vai receber. Então, todos os crentes que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, que são templos do Espírito Santo, devem buscar o batismo com o Espírito Santo. Deve ter esse desejo ardente. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter uma vida plena do Espírito Santo. Não me conformo em ter uma vida vazia. Eu quero, desejo esta vida abundante que só o Espírito Santo pode proporcionar. O próprio Espírito Santo, ele promove esse desejo. Porque o salmista dizia, como o servo brama pelas correntes d'água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então o salmista tinha essa sensibilidade. Podemos ver no Salmo 130, verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Que coisa maravilhosa quando podemos ver um cristão buscando a presença do Senhor. Quando um cristão vence obstáculos, né? Ele sai da sua casa. Nós temos irmãos que vêm lá do Jardim Casqueiro, outros irmãos que vêm da Praia Grande para cultuar o Senhor, pessoas que não se importam com os limites
que são estabelecidas pela distância, e eles vencem todas essas dificuldades e chegam na casa do Senhor com esse anseio de receber a presença de Deus. E são abençoados, né? Deus honra a fé do seu povo, a perseverança, esse desejo de buscá-lo, né? O que eu quero também chamar a atenção aqui, que esta vida plena do Espírito Santo, ela nos leva a um conhecimento exato da pessoa de Cristo. O Espírito Santo nos orienta, nos mostra, nos revela quem é o Cristo. O senhor percebe aqui no texto que nós estamos analisando, João capítulo 7, do versículo 37 em diante, né? No versículo 40, diz assim: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então, quando Cristo começa a falar sobre esta vida abundante, que é oferecida para aquele que tem sede, que quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. E ele começa aqui a falar sobre a obra do Espírito Santo. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então, as palavras de Cristo revelam verdadeiramente quem ele é. O verdadeiro profeta que foi enviado do Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso ajudador e aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Um dos ofícios de Cristo é justamente ele ser profeta, né? Ele também é rei e é sacerdote. E dessa maneira não podemos ter qualquer dúvida a respeito, como diz no verso 41, este é o Cristo. Diziam que a palavra Cristo significa Messias, no hebraico. Então, o Senhor Jesus Cristo é o intermediário entre Deus e os homens. E é muito bom, né, pastor, servir a Cristo e usufruir, desfrutar desta alegria que Ele nos proporciona. Uma alegria que o mundo não pode oferecer, né? A alegria e a paz e esta vida abundante que Cristo oferece, o mundo não pode oferecer. O pastor poderia também nos citar um outro resultado do batismo com o Espírito Santo na vida do crente? É muito importante a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque inflama a alma, nos aquece e traz fogo de Deus. É o que encontramos em Lucas capítulo 3, verso 16. São palavras de João Batista. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso é muito importante também para as nossas vidas. O fogo foi escolhido por Deus como símbolo da paixão moral. É a emoção em chamas. Deus é amor, Deus é fogo. Os dois são um. O Espírito Santo batiza com fogo. As almas cheias do Espírito Santo são inflamadas por Deus. Passam a amar com um amor que arde. Creem com uma fé que inflama. Servem como uma devoção que consome. Odeiam ao pecado com uma ira que queima. Alegrem-se com uma alegria que irradia.
O amor se aperfeiçoa no fogo de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele inflama a alma, simbolizada, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Porque o fogo, ele representa essa paixão moral, esta devoção. E podemos também dizer, pastor, que o fogo, ele se propaga, né? Então, quando um crente está cheio do Espírito Santo, ele pode influenciar também outros, né? Assim como o fogo se propaga, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode exercer uma influência naquele irmão que está meio apagado. O senhor pensa dessa maneira? Exatamente, porque a palavra que batizará, que nós encontramos no verso 16, esse termo no grego é robatizion, que significa aquele que continuará a batizar. Então é algo contínuo. Alguns pensam que foi só para os dias do apóstolos, né? Mas aqui no grego, este vos batizará, quer dizer, é uma ação que nós não podemos alegar, isso aí foi só para os tempos do início da igreja primitiva. Não. Agora também podemos ter essa alma inflamada que traz o fogo de Deus. E como o irmão está dizendo, o fogo, ele tem a tendência de atingir uma floresta, por exemplo, vai atingindo outras partes. Assim também é na igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer com que as outras brasas, os outros carvão que estejam um tanto que apagados, sejam acesos pela presença de Deus. E o fogo também, ele afasta, né, os inimigos, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, podemos também dizer que ele afasta os ataques também de Satanás, porque ele tem mais resistência, né, para enfrentar os ataques diretos do inimigo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele representa algo perigoso para o inimigo procura se afastar porque sabe que ali tem um cristão que verdadeiramente está buscando o Senhor. E também uma outra coisa que acontece é a questão do juízo, porque o fogo simboliza também o juízo, como diz aqui no verso seguinte, no verso 17, e ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.